Mateus capítulo 2, versos 1 até 12 nos diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, que dia que é amanhã? Dia dos Reis Magos. O dia dos Reis Magos. Quando a gente lê as histórias do nascimento de Jesus, parece que Jesus nasceu e 5 minutos depois já estavam lá os pastores e 5 minutos depois já estavam lá os reis magos. Só que as distâncias não eram tão perto assim e também a locomoção não era tão rápida assim. Demorava dias até que as pessoas conseguissem chegar em outro lugar, e no caso os reis magos, então, Jesus simbolicamente, não sabemos exatamente quando, mas ele nasceu no dia 25 de dezembro, só no dia 6 de janeiro que eles conseguiram chegar lá, para adorar esta criança, para ver o que tinha acontecido, para receber e presentear a esse menino Jesus. Inclusive na tradição nós aprendemos que são 3 reis magos, mas na verdade na Bíblia nós não temos a quantidade exata. Apenas diz que eram reis magos. Inclusive a tradição, e isso é uma coisa bonita, atribui a eles também o nome: Gaspar, Beltazar e Melquior. 3 pessoas, 3 homens, que recebem a notícia do nascimento de Jesus e correm para Belém para ver se isso tudo era verdade. E esse dia dos Reis Magos é também chamado de o domingo. Aliás, não vai ser domingo, mas é o dia da Epifania. Eu não sei se vocês sabem o que significa essa palavra, mas ela significa revelação, aparecimento, manifestação. Algo que está coberto agora é destampado, é mostrado. É o dia de Epifania, dia de aparecimento, de manifestação. Mas manifestação de quê ou de quem? Nesse dia da Epifania nós lembramos, Deus não está escondido no céu, mas Deus vem e se mostra face a face a você e a mim. E, inclusive, essa é a única diferença que existe entre fé cristã e qualquer outra religião que exista no mundo. Um Deus que se faz carne e osso, que aparece, que tinha sangue correndo nas suas veias como você e eu. E sim, sendo o próprio Deus, o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. É dia de alegria, dia de comemorar. Jesus apareceu, Deus se mostrou a nós, Deus se revelou a nós. Ele não está escondido, Ele apareceu. E é Ele quem precisa aparecer cada vez mais. E disso então, inclusive reis do Oriente, que na verdade não eram reis no sentido de algum poder político,
mas eram pessoas sábias, filósofos, cientistas, recebem a notícia. De repente, em algum momento, eles já tinham ouvido falar também das profecias sobre Jesus. E então eles vão até Belém para ver o Deus que se mostrou. O Deus que não está oculto, mas o Deus que se revela. A relação de Deus conosco não é uma relação dele estando no céu e lá ele olha por nós. Mas é a relação de um autor que está escrevendo uma história na qual nós somos os personagens. E nós, como personagens, só podemos conhecer esse autor se ele falar dele mesmo a nós. É como se Shakespeare ou Érico Veríssimo, podemos pegar aqui do contexto gaúcho, muito mais adequado, como se Érico Veríssimo entrasse no livro Incidente de Antares e mostrasse: eu estou escrevendo a história de vocês. Se ele não entrar no livro, aqueles personagens que ele criou nunca vão saber que eles foram criados. A mesma coisa é conosco. Somos personagens de uma história escrita por Deus, e agora, para que nós conheçamos o autor dessa história, ele desceu, entrou dentro do livro e disse: vocês são personagens de uma história que eu estou escrevendo. Essa é a nossa relação com Deus. O Deus que é o autor da minha, da sua, da nossa história. E isso é algo muito importante. Deus que criou, que se manifestou, agora aparece, se revela a nós. No Antigo Testamento ele já tinha se revelado. Lembra lá como é que foi para o Moisés? Uma sarça ardente. No Antigo Testamento ele foi falando de si. Mas agora ele veio em pessoa mesmo, em carne e osso, como eu e você. Por isso a Epifania é a comemoração da encarnação do amor divino, porque Jesus não é outra coisa senão o próprio amor de Deus, que se faz carne tal qual eu e você. Ele não anunciou o amor, ele não pregou o amor, ele é o amor em pessoa. O próprio amor que veio a mim e a você. Tudo o que ele fez e ensinou não era só um ensinamento, um conselho barato. Ele anunciava aquilo que ele mesmo era. O próprio amor de Deus que veio a mim e a você. Isso é a Epifania. Deus se revelou, Deus apareceu, mostrou-se a nós, humanos e pecadores. Usando uma outra linguagem que nós já ouvimos lá na confissão de pecados, tínhamos um problema, precisava de manutenção, e Deus enviou então um mecânico, alguém que vai consertar o problema. Na verdade, ele mesmo veio consertar o problema. Pagar um preço, ser e mostrar o caminho do amor a mim e a você. É para isso que Jesus veio. Mas é interessante que nós sabemos, os pastores ficaram sabendo do nascimento de Jesus, mas essa mensagem não fica só para eles. Também reis magos lá do Oriente distante também ficam sabendo do nascimento de Jesus. E o que isso nos mostra? Jesus veio tanto para os judeus, aquele povo que Deus escolheu no Antigo Testamento, constituiu eles uma aliança, a antiga aliança que nós temos na Bíblia chamada Antigo Testamento, vem tanto para esses, mas também para os gentios. Quem são os gentios? O que significa essa palavra? Os não-judeus. Essa é a boa notícia da Epifania. Jesus aparece não só para aquele que era o povo escolhido, mas você e eu, mesmo não sendo judeus, também podemos receber esse aparecimento, porque ele aparece também para nós, mesmo nós não sendo judeus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, vai nos dizer João capítulo 1, dos versos 1 até 12. Vai nos dizer a palavra de Deus, onde essa criança deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim será escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, o povo de Israel. Por que esse versículo é importante? Como é que aqueles reis magos iam saber onde apareceu o Senhor Jesus? Onde é que ele se revelou? Começaram a seguir uma estrela. E em primeiro lugar, onde é que a estrela levou eles? Na boca do leão. Lá no Herodes. Lá no Herodes. Um rei impiedoso.
Por que eles vão também ao palácio de Herodes? Onde é que um rei deveria nascer? Num palácio. Da onde que os reis magos imaginaram que o rei tinha nascido num paiol cheio de cocô e xixi, com um boi, vaca, um porquinho, as galinhas? Onde é que um rei nasce? Num palácio. E a estrela leva eles então até lá, e eles chegam lá perguntando a Herodes, o leão, o grande perseguidor dos judeus, é aqui que nasceu o nosso novo rei? E Herodes, já se encheu de orgulho. Amados irmãos, amadas irmãs, é a palavra, não uma estrela, que leva os reis magos ao lugar exato onde estava Jesus. Porque dizia lá no livro de Miqueias, em Belém vai nascer o Salvador. A estrela leva eles até Herodes, lá eles consultam o Antigo Testamento. Não, é em Belém. Aí eles descobrem o lugar em que Jesus deveria nascer. E quando então o rei Herodes descobre isso, Deus apareceu, Deus se revelou, Deus vem a nós, nasceu um novo rei, Herodes alarmou-se, e com ele toda a Jerusalém. Porque um rei que estava tão orgulhoso no seu poder, que se sentiu ameaçado por uma criança recém-nascida. Se sentiu ameaçado por uma criança que acabou de nascer. E tão preocupado que pede lá para os seus, tinha lá quantos secretários, escribas, sacerdotes, vamos pesquisar o Antigo Testamento para ver se esse que nasceu é o rei mesmo, porque daí eu tenho que tomar alguma providência. Se sentiu ameaçado. Muitos receberam a notícia do aparecimento da epifania de Deus com alegria, mas Herodes fechou o seu coração. Ninguém podia ser mais rei do que ele. Mas era uma criança que acabou de nascer. Mas lá dentro aquilo remexeu bastante. O rei Herodes foi uma das piores autoridades perto do período do Novo Testamento que o povo de Deus viu. Era um líder sanguinário. Se vocês consultarem na internet, pode ser na Wikipédia mesmo. O que esse homem fez não é brincadeira. Sanguinário, assassino. Tanto que o rei Herodes, diz o historiador Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, ele diz assim, quando Herodes estava perto de morrer, ele ficou com medo que ninguém ia sentir a dor da perda dele, de tão mal que ele era. Aí sabe o que ele fez? Ele chamou alguns soldados, prendeu eles. Quando ele morresse, aqueles soldados deveriam ser executados por outros soldados para que o povo sentisse a dor da sua morte. Esse era Herodes. Esse Herodes que nós encontramos aqui em Mateus 2. Ainda bem que a viúva dele e o filho dele, quando ele faleceu, não tomaram essa atitude. Isso não chegou a acontecer, mas ele pediu. Quando ele morresse, para o povo sentir a sua falta e a dor da sua perda, aquelas pessoas que ele escolheu deveriam morrer também. Esse era Herodes. E esse Herodes agora se espanta com um menino que acabou de nascer. Aí o que ele vai fazer? Vai nos dizer lá no versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Mas eu estou rindo à toa. Que ele queria adorar o Senhor Jesus. O que ele queria fazer com Jesus? É isso que ele queria fazer. Um homem de poder, que se sente orgulhoso, que fecha o seu coração para a boa notícia do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer depois, quando ele descobre então, que realmente nasceu essa criança lá, os reis magos não foram bobos, eles não voltaram lá para o palácio de Herodes, pegaram outro caminho, vai nos dizer a sequência do texto, mas o que o rei Herodes fez? Mandou assassinar todas as crianças com menos de 2 anos de idade, para não ter dúvida que esse novo rei vai estar morto no meio deles. E o que aconteceu com José, Maria e Jesus? Tiveram que fugir como refugiados lá para o Egito, até as coisas se acalmarem, até o rei Herodes morrer. Aí eles puderam voltar. Um homem que não entendeu o amor que Deus tinha também por ele, e que esse novo rei era a epifania, a revelação de Deus a mim e você, e que Jesus, de modo algum, também queria o trono de Herodes. No decorrer dos 4 evangelhos isso vai ficar muito claro. Herodes se sentiu ameaçado por uma coisa que Jesus nem queria.
O povo até queria que Jesus fosse um líder que sentasse no trono e assumisse o controle e declarasse a independência de Roma, para eles não precisar mais pagar os impostos a Roma. O povo até queria isso de Jesus, mas ele veio para o trono da cruz, não para o trono de Herodes. Mas Herodes, mesmo assim, se sentiu ameaçado. Amados irmãos, amadas irmãs, é Epifania. O que isso tudo agora implica na minha e na sua vida no ano de 2020, que recém começou? Ele quer aparecer também na nossa vida. O nosso desafio espiritual para esse tempo litúrgico que estamos vivendo é que Jesus se revele na nossa vida, que através de nós as outras pessoas vejam a humildade e o amor de Jesus. O pastor norte-americano Billy Graham, ele sempre dizia: nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê a Escritura, mas do jeito que nós vivemos, eles descobrem o que é fé cristã. Quando as pessoas olham para nós, elas veem o Senhor Jesus, elas veem o amor, a humildade, a misericórdia, as bem-aventuranças. Como Deus se revela a nós, como nós, na nossa vida, temos mostrado o amor e a misericórdia de Deus. Esse é o nosso desafio. Sejamos como os pastores, como os reis magos, que não nos deixamos intimidar pelo nascimento de um menino. O contrário, recebemos esse menino. Não sejamos como Herodes, se fechar em orgulho, se achar mais poderoso do que o próprio Deus. Porque Ele pode quebrar o nosso coração. Ele pode fazer. E às vezes Ele faz. Diz o profeta Jeremias: só Deus pode tirar o coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Vamos receber esse novo coração. Vamos deixar Jesus se revelar na minha e na sua vida. Lá nos nossos lares, no local onde a gente trabalha, onde a gente estuda. O amor de Deus não é uma coisa só que se fala. Não, o amor de Deus é algo que se vive no dia a dia. Que as pessoas possam olhar, só de olhar elas veem: alguma coisa está diferente ali. Ali tem amor. Ali tem algo diferente. E daí sim, quando vem a oportunidade, testemunhar, sim, porque aqui tem Jesus. Na minha família tem Jesus. Na minha casa tem Jesus. Que Ele possa aparecer, que Ele possa se revelar na nossa vida e que Deus nos abençoe a adorar esse Deus que se faz gente, como eu e como você. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.